Caros amigos, caros compatriotas, a miséria, a fome, o sofrimento, a tirania e a falta de democracia e liberdade que assola o povo angolano, desde a sua independência em 1975, sob a direção do governo do MPLA, que governa Angola há 43 anos da mesma forma ou pior que o colono português, fez com que o povo não demorasse a se aperceber o que tinha feito era nada menos que mudar de patrões, pois os ideais da luta de libertação nacional não foram cumpridos. As promessas de uma cana que jorra leite e mel foi completamente esquecido. O grupo dominante do MPLA arrogam-se serem os únicos libertadores da pátria contra a dominação colonial portuguesa e por isso têm o direito de governar o povo como bem lhes aprouver. Quão arrogantes são esses velhotes que advogam que nenhum outro partido governará Angola e que estariam mesmo dispostos em fazer a guerra caso perdessem uma eleição por um outro partido político. O MPLA governa a República como sua propriedade, como se tratasse de uma monarquia de direito divino, mantendo o seu poder através do uso de uma forte propaganda nos órgãos de comunicação estatais e apoiado por militares e a Polícia Nacional que perpetram o terror a fim de provocar o medo, obrigando o povo a sujeitar-se a uma vida miserável, a uma vida de escravos tratados como uma coisa ou animais sem quaisquer direitos e dignidade. A casta dirigente tornaram-se ricos opulentes, com uma riqueza astronômica, levando uma vida de luxo, fartura e festas, vivendo em mansões e palácios e condomínios em bairros ricos, fruto da pilhagem dos recursos do país, petróleo, diamante, madeira, ouro, ferro, etc., ao invés de modernizarem as infraestruturas em todo o território nacional e criarem serviços de saúde, escola, habitação e emprego para a sociedade, a fim de dar melhores condições de vida à população. Em contraste, do outro lado, o povo vive em bairros sujos, miseráveis, em casas de latas, tendas, bate-chapas, capim, adobe, num completo estado de natureza à semelhança do período paleolítico ou neolítico, no tempo da Idade da Pedra, onde o Estado não existe, assim como os serviços públicos do Estado e os direitos humanos básicos. Durante alguns anos, o nosso país está passando por uma crise sem precedentes, causado pela má gestão da coisa pública, criando o desemprego de jovens em massa, deixando o país num caos total. A gestão calamitosa da coisa pública nas mãos de um todo pequeno clã, que ostensivamente controla todos os trabalhos do Poder Executivo, Legislativo e Judicial e os meios de comunicação, roubaram todo o dinheiro público que está a minar o tecido econômico e social do nosso país. O interesse geral foi simplesmente esquecido. A economia está morrendo. Os investidores e as empresas estrangeiras estão a deixar o país. E outras empresas estão a despedir um grande número dos seus empregados. As angolanas e os angolanos vivem um pesadelo, se sentem cada vez mais estrangeiros no seu próprio país. A riqueza do país não beneficia os seus filhos. Temos petróleo e diamante, mas somos pobres, vivemos na merda. Milhões de jovens e famílias fogem para a Europa porque não veem o futuro no seu próprio país. É o triunfo do amadorismo e arrogância, ganância e da mediocridade que deu nascimento de um estado de bandidos que exclui os angolanos da sua própria riqueza. Os governantes corruptos são os mesmos que continuam a nos governar, sempre as mesmas caras, desde 1975 até hoje,
e o sofrimento do povo piorou e tem piorado ainda cada vez mais. Face a esse estado de coisas, nasceu um descontentamento generalizado. O povo está a dizer basta, é o suficiente. O povo está fatigado. O povo quer mudar de página. Ouve-se todos os dias o clamor do povo, que pede mudança do regime. Pede por um Salvador que pode lhes salvar da miséria e da tirania do MPLA. O povo pede por um novo governo. Surge daí que o meu nome passa a ser falado como a pessoa ideal para presidir o nosso país, a fim de salvar o povo da tirania do MPLA e da miséria. Esse é um desejo manifestado pelas classes inferiores, os esquecidos da República, que formam a maioria parte da população de Angola. Essa classe é composta de pobres e miseráveis que já estão com um pé na sepultura e que já não acreditam no seu futuro. Ora, recebo sistematicamente milhares de mensagens privadas de Angola e pelos países onde tenho andado, pela Europa e América, o sentimento manifestado é o mesmo pelos angolanos residentes no exterior. Portanto, com base nesse pedido de vários compatriotas, me levou a criar uma equipa em Angola que percorreu o país de norte a sul, de leste a oeste, cidade por cidade, aldeia por aldeia, e tiveram um grande cuidado de consultar as mulheres, homens, os jovens e idosos. E com base nessa consulta feita, o resultado que obtivemos, o povo expressou a sua vontade do meu regresso a Angola e criar um partido político. Como dizia o filósofo Jean-Jacques Rousseau, a voz do povo é a voz de Deus. Daí, fundei o partido político Os Crentes na República Francesa e tem como cofundador a doutora Gilson Fernanda e o doutor Dani Ilunga, companheiros da primeira hora, pessoas da minha mais alta confiança. Os Crentes é o movimento da direita humanista que responde a uma filosofia de pensamento mais humanista, mais moderno, mais aberto, mais solidário, mais generoso. Quero deixar bem claro que os Crentes não é um partido religioso, como tem sido caricaturado pelos nossos detratores, nem porta-voz de nenhuma igreja, e nem instrumentalizamos nenhuma igreja para fins políticos. Dizia Jesus Cristo: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Porém, o poder temporal e o espiritual são separados. Não é o clero que dirige o Estado, mas isso não significa que devemos ser obrigados ou coagidos a fazer política sem crenças religiosas. Ora, o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todo ser humano a liberdade de pensamento, consciência e religião. E Angola ratificou esse documento e incorporou no seu ordenamento jurídico interno, e ela tem um valor supralegislativo. No entanto, nos crentes, cristãos, muçulmanos, judeus e ateus, como em muitos outros partidos políticos em Angola, o nosso partido assume as ideias fortes do humanismo e estamos abertos para todos os homens e mulheres de todos os horizontes que partilham esse valor, sem qualquer restrição baseada na raça, cor, religião, etnia, filiação político-partidária ou condição social. Somos os crentes porque cremos na justiça e na igualdade natural do homem e perante a lei. A organização política chamada Os Crentes tem como vocação, número 1, apresentar uma nova geração constituída de jovens, indivíduos provenientes da sociedade civil,
de vários estratos sociais, sobretudo pessoas que não tiveram participação nos assassínios da Guerra Civil em Angola, que terminou em 2022, que contribuiu grandemente até hoje para a divisão das famílias, da unidade nacional e da intolerância política. Número 2, construir uma sociedade nova, uma nova república ao serviço da pessoa humana, segundo a concepção do pensamento humanista. Número 3, proteger o ser humano desde a sua concepção, sua existência e a sua morte natural. Número 4, colocar as pessoas no centro da política e, igualmente, colocar a economia ao serviço do homem. Isto é, atendendo às necessidades fundamentais de todos os angolanos, sem distinção, e implementar uma nova distribuição da riqueza que obedeça aos princípios da igualdade e da justiça social. Número 5, defender os próprios fundamentos da vida social, família, a vida, a solidariedade entre gerações e a proteção dos mais fracos e dos pobres contra os poderes dos mais fortes, e preparar um futuro melhor para os nossos filhos, netos, e igualmente deixar-lhes uma terra boa para viverem em felicidade. Número 6, construir um Estado moderno, justo e solidário, que agirá como pai dos órfãos, marido das viúvas e das mulheres solteiras, irmão dos abandonados, protetor dos miseráveis e das crianças, dos idosos e dos deficientes. Número 7, edificar um país novo, próspero, competitivo e de bem-estar, administrado por funcionários justos, humanos, que amam os seus administrados. Um país em que ninguém possa sofrer injustiça dos governantes, viver sem teto, passar fome, frio ou sede. Número 8, proteger o direito igual à educação de todas as crianças e dos jovens da República e fazer da escola um lugar de instrução. O seu papel não é para formatar consciências dentro do espírito da ideologia partidária, com a história do país mal contada, como tem acontecido, mas sim para treinar a inteligência do homem e o espírito crítico. Número 9, construir uma sociedade livre, justa, plural, participativa, laica, solidária, igualitária, democrática e social, sem privilégios e com a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, sem distinção de origem, raça, cor, religião, condição social, em que os homens e as mulheres são iguais em direitos e em deveres, respeitando todas as crenças e com o poder descentralizado administrativamente em todo o território nacional, garantindo a separação de poderes, de modo a assegurar o pleno exercício da cidadania e das liberdades públicas, e defender o respeito dos direitos humanos assegurado na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 das Nações Unidas e em outros tratados internacionais ratificados por Angola. Número 10, construir um país bom para se viver e em segurança dentro de suas fronteiras. Um país pacífico, livre da tirania, livre do medo, livre da corrupção, livre da impunidade, de todas as formas de discriminação e injustiças, livre das perseguições do Estado por causa das suas opiniões, livre dos crimes ditos rituais, dos assassinatos políticos, livre do obscurantismo, livre do atraso ou do retrocesso civilizacional, livre do culto de personalidade dos dirigentes, livre do abuso de poder e do enriquecimento ilícito dos governantes, e livre da monarquia presidencial, cuja Constituição de 2010 outorga ao Presidente da República poderes absolutos, fazendo dele um monarca presidencial. Iremos devolver a soberania nacional ao povo, que foi-lhe privado ou usurpado pelo MPLA. Iremos defender os interesses dos angolanos em primeiro lugar e o respeito pelas instituições e garantir os mesmos direitos e as mesmas oportunidades para todos os angolanos. Caros compatriotas,
Caros amigos, nós os crentes vamos destruir todo o mal que existe no nosso país, minado pelo MPLA durante anos. E vamos reconstruir a República de um outro modo. Vamos combater tudo aquilo que nos divide. E vamos lutar para aquilo que nos une, que é o ser humano. Vamos acabar com a escravidão do MPLA. E construiremos uma verdadeira nação, sem o ódio do seu próximo, sem o tribalismo, sem divisões étnicas e sem as cruzadas religiosas, particularmente contra as religiões, cujos líderes são bacongos. Um povo que sempre foi discriminado e perseguido, assassinado. Assim como igualmente lutaremos contra a discriminação dos sulanos, considerado como um povo inferior, como tem acontecido durante a governação do MPLA. Caros compatriotas, vamos virar a página do passado. Vamos unir a República. Queremos construir uma República exemplar, com práticas novas, com políticas diferentes, com ideias novas, com sangue novo, com novas caras na política, sobretudo jovens. Caros amigos, caros compatriotas, a revolução está em marcha e ninguém vai nos parar. Mobilizam-se todos. Fale com a tua família, com os teus vizinhos, amigos, colegas de escola e de trabalho, sobre a nossa família política, os crentes, sobre a nossa visão política para Angola, sobre essas grandes linhas políticas para o bem comum, sem barreiras, sem obstáculo para ninguém. O futuro está nas nossas mãos. Esse projeto é nosso. Viva Angola e viva a República!